Sejam bem-vindos a mais um programa Reflexos, nesta reflexão semanal. Reflexos, um programa da autoria do Sr. Manuel Maria, com a participação da Anabela Alves e com a minha moderação. E hoje, Sr. Cónigo, na reflexão que nos quer provocar, a nós e a quem nos ouve e vê, o título é A Gratidão. Ai, que bom que era que as pessoas fossem todas gratas, agradecidas. Enfim, vamos lá ver se conseguimos pensar um bocadinho nisto, porque as modas atuais estão a fazer perder esse gesto do agradecimento. Mas tem muitos emojis, Claro, claro. com dedos para cima, dedos para baixo, Sim. muitos bonequinhos. Enfim, vamos lá. A gratidão. Eu fico interiormente espantado com o valor da palavra portuguesa obrigado. E há muitos estrangeiros que aqui andam, já aprenderam a dizer isso. Obrigado. Mas dizem-no pensando na língua deles, não na nossa. Porque o nosso obrigado não tem nada a ver com outras línguas. Eu vou tentar explicar isto. Então repito. Fico interiormente espantado com o valor da palavra portuguesa obrigado. Muito nossa esta palavra, que é bem diferente do merci francês, do gracias espanhol e do thank you inglês. É muito diferente. Então não estamos a dizer o mesmo? Não estamos. Todas estas expressões das outras línguas são sinal de agradecimento, é verdade. Mas o nosso obrigado é entranhado, sai das entranhas, é profundo, é sentimento. É coração que deixa entrever uma quase sujeição. Nós sentimos-nos obrigados a reagir bem a quem nos faz um favor. Enquanto que nos outros é um aspecto meramente de exterioridade. É cortês. A cortesia é uma coisa. Este sentimento profundo do nosso obrigado é outra. Obrigado não é só um agradecimento cortês. É muito mais. E como é que nós percebemos isto? Se jogarmos com o seu contrário. O passar a vida a nunca agradecer. Já está muito na moda. Não é? Na inversa, portanto, todos nos vamos acostumando à ingratidão. E admitimos, quase fatalmente, um mundo que não deixa antever fácil arranjo no terreno sentimental. Os corações vivem enroscados e encolhidos sobre si mesmos, ávidos do seu próprio interesse, difíceis para a doação generosa, receosos dos demais e tristemente sós no meio da multidão. Não se pratica todo o bem possível, pois a ingratidão cansa e faz ruir de fadiga muitos sentimentos belos. E por isso há muita gente que não faz favores a ninguém, porque já se habituou ao que muita gente faz, ser ingrato. E a ingratidão é terrível. A gratidão não paga nada, mas cria o tal sentimento profundo do coração que relaciona pessoas e que faz olhar para o bem que se recebe, para o dom que é transmitido. E já que não se paga, ao menos então que se agradeça. É isto que está em causa. E há muita gente que hoje em dia não agradece e também não está disponível para dar, porque sabe que os outros também não agradecem. Infelizmente é assim. Claro que continuamos com o obrigado, o desculpa, ou não sei o quê, mas é o cortês. É. E a cortesia não significa um valor humano. Significa um valor social para dar nas vistas. Pouco mais que isso. E educacional também. Não se pratica todo o bem possível, pois a ingratidão cansa
e faz ruir de fadiga muitos sentimentos belos. Por feitio e cultura, exercemos demasiado egoísmo nas nossas vidas e costumamos guardar na memória todas as pequenas ingratidões de que somos vítimas. Dei, não me agradeceste sequer, voltaste-me as costas, para a próxima não tens nada. É assim a mentalidade. E nós portugueses não somos maus, mas somos ressentidos. E o ressentimento tem a ver com isto. A falta de gratidão da parte dos outros quando são alvo dos nossos atos de generosidade. Porque se eu pago aquilo que me comprometi, isso é um negócio, é parte a parte. E isso não entra na gratidão, isso entra na justiça. A gratidão é quando, muito mais do que a justiça, entra simplesmente o amor. Isso é que é. E nós estamos a perder muito isso. É por isso que damos pouco e preferimos fazer o papel de vítima. Estamos habituados a pensar só em nós. Há muitos corações sempre à espera da carícia da gratidão. Não esperam dinheiro, nem qualquer espécie de bens materiais. Sim, há favores que não se pagam com todo o ouro do mundo. E há almas suficientemente grandes que nada mais esperam senão um gesto, uma palavra de agradecimento. E isso lhes basta para se sentirem felizes. É um facto universal. Muitas pessoas só esperam ser um pouco mais bem tratadas, ter um ambiente melhor, mais afável, mais reconhecido, em que todos se sintam pessoas. E aqui a palavra pessoa é importante nesta afirmação. Há quem queira ser considerado pessoa. Nós, infelizmente, estamos demasiado habituados ao aspecto vingativo e depois, por uma coisinha pequenina, aumentamos. Fazemos muitos sofismas de confundir o particular com o universal. Imaginemos, por exemplo, que aqui na rádio fez uma coisa qualquer desagradável e há por aí alguém que sabe dizer, pois, o pessoal lá da rádio, olha o que faz. Foi só mas pagam todos. Para isto, mas se for o inverso, todos deram, não valeu nada o que deram, podiam ter dado muito mais. E não fazem mais que a sua obrigação. Exatamente. Muitas vezes Então de mim, o que é que dizem tanta vez? Não, mas é exatamente isto. Estas ingratidões que são o resultado de uma mentalidade que se criou, porque às vezes pensa-se que o bem que se pratica deve ser obrigação. Eu tenho ouvido isso muita vez a respeito, por exemplo, da Caritas. A Caritas, claro que faz muita coisa e é caridade. Caritas quer dizer caridade, faz as coisas pelo bem em si mesmo, não porque tenha que fazer. Mas eu já tenho ouvido por aí determinadas pessoas, por exemplo, receberam algo dado, olham para o vizinho recebeu o mesmo, mais um bocadinho, pronto. Tinha a obrigação de dar a todos por igual. É logo. Quer dizer, não só não agradecem, como ainda por cima criticam. Ainda foi há pouco tempo que eu ouvi isto agora nestas dádivas que a Caritas e outras entidades assim, muito ligadas à Igreja concretamente, e outras ligadas ao Pão e Paz, e outras ligadas aí a coisas assim. E há quem começa a fazer comparações e em vez de pensar que a dádiva é um dom, eu fico contente por aquilo que me dão, não, ainda vou recalcitrar. Vocês têm a obrigação, vocês assim, vocês assado. E a Igreja paga muitas vezes por isso. A Igreja tem a obrigação de fazer caridade. Pois, está bem. Mas ninguém tem a obrigação de ajudar a Igreja a fazer caridade. Pois é. Tantas vezes que bastaria um gesto, ou uma palavra, ou um certo tom na voz, um simples olhar e criar-se o apetecido bem-estar, de felicidade que a gratidão produz. Pois é, eu acho que nós estamos mesmo a precisar de educar o coração para o tornar agradecido.
porque está a acontecer muito do contrário disto. A gratidão começa por educar a arte de receber com gentileza. E há pessoas que não têm a arte de receber, têm a arte de exigir. Também é falta de educação isto. No entanto, havia de haver a educação para isto. Tantas vezes que bastaria, eu repito isto porque é importante, um gesto, uma palavra, um certo tom na voz, um simples olhar, e criar-se-ia o apetecido bem-estar de felicidade que a gratidão produz. É preciso educar o coração para o tornar agradecido. A gratidão começa por educar a arte de receber com gentileza. É necessária a humildade para dar generosamente e para receber com simplicidade. Humildade é uma virtude que também se está a perder. É difícil saber dar e também é difícil saber receber. Isto educa-se. Para nada servem as manifestações ruidosas de gratidão quando acontecem. Quando, pelo seu alvoroço, a gente percebe que elas soam a fictício, a mero cumprimento de costumes sociais, uma cortesia puramente exterior, que é um verniz carregado sobre uma realidade exaurida de sentimentos verdadeiros. É que aqui entra muito aquilo que quantas pessoas dão para que conste que deram. Isto não tem valor. E em valor tem, mas não é o caso aqui. Valor humano. Pois, e até é muito conveniente perceber-se que deram para que as redes sociais comuniquem. Isto é terrível. Marketing social. É, e quando isto acontece é terrível. E depois isto também leva a que não haja o tal agradecimento, é a tal quase a obrigação de fazer isto. E há pessoas mesmo maldosas. E às vezes não são pessoas só, são etnias que consideram que têm os direitos todos pelo seu lado e que alguém tem a obrigação de lhes fazer as vontadinhas, de lhes dar tudo o que querem. Olha, etnias, não vou dizer nomes, mas a gritar contra o governo, a gritar contra a segurança social, a gritar contra o hospital não sei quê, a gritar contra... porque presumem que têm os direitos todos para receber e nunca têm as obrigações de dar. Eu não encontro por aí gente que estenda a mão, que seja capaz também de dar com a outra mão. Não tenho encontrado. Exigências, falta de sabedoria no dar, mas sobretudo falta de sabedoria no receber. A ingratidão invadiu consciências e corações. Agradecer é agradecer. Não é desfiar um discurso, nem alinhar expressões exageradas, multiplicando sinais de admiração. Não repito, quando se dá, não se dá para que o nome fique estampado no jornal. Até na nossa relação com Deus se fala em oração de reparação, de petição, de louvor e de gratidão. O dar é o verbo que melhor deve identificar os cristãos. E a gratidão sincera é a resposta à dádiva, à generosidade, ao benefício que se recebe. Eu gostava aqui só de deixar um tópico que também dá para percebermos. Nós podemos definir-nos a partir do verbo ter. Gosto muito de ir buscar estas comparações. Então as pessoas têm, são os senhores, e tiramos-lhe o chapéu e é bom dia senhor, fulano tal. Mas a nossa importância não pode ser no ter. Isso somos nós com aquilo que nos rodeia, que chamamos nosso. Somos proprietários. A nossa grande dignidade devia estar no ser, mas que não seja um ser de supremacia, de soberba, porque também há muita gente que é sem ser verdadeiramente homem. É outra coisa, é fantasia, pronto. E aqui, é uma máscara. É uma máscara. E aqui eu estou a querer chamar a atenção para um outro verbo, que também só tem 3 letras.
começa com um D, continua num A e termina num R. A capacidade de dar é outra das manifestações do ser humano. Uns têm, outros são, outros dão. Qual é o mais importante? Todos podem ser muito importantes, mas se quisermos dizer isto à moda bíblica, numa imitação perfeita daquilo que é Deus, o verbo que nos deveria definir é o verbo dar, que é a gratidão a Deus por aquilo que se tem e por aquilo que se é, mas que se põe ao serviço de todos. Quando eu, às vezes, a brincar ou a sério, digo que o que mais gostava era de ver toda a gente rica, é verdade. Eu não estou a chamar a atenção para o ter para si, é para o ter para poder distribuir. Porque a nossa capacidade de ser e de ter é tanto maior quando somos disponíveis para dar. Então, um rico que fosse rico e que desse, nós sermos senhores de muita coisa, mas não sermos usufrutuários sozinhos dessa coisa, isso era ótimo. E é por aí uma propaganda de creio que era um gelado, que era, isto é para mim, é só para mim, é não sei o que, é só para mim. Isto é ser usufrutuário de uma coisa que eu tenho, que comprei, que paguei. Não, mas não é ser só para mim, porque um rico que tem só para si é um avarento. E a avareza não. Rico para poder partilhar. É o verbo dar que está aqui em causa. Então, quando a gente tem o verbo dar na nossa vida, dá o tempo, dá um conselho, dá uma palavra, dar esta disponibilidade que traz ou que deve trazer a gratidão. Mas também era necessário que quem recebe da nossa parte aquilo que nós damos seja capaz de agradecer. Na humildade, o agradecimento é das coisas mais bonitas. Então, agradecer é agradecer, com simplicidade, com lealdade, e que seja do íntimo. Até na nossa relação com Deus se fala em oração de reparação, petição, louvor e gratidão. Eu estou a repetir uma frase de há bocadinho. E o dar é o verbo que melhor deve identificar os cristãos. E a gratidão sincera é a resposta à dádiva, à generosidade, ao benefício que se recebe. A gratidão não pode, por isso, ensinar-se à base de fórmulas, nem dos nomes inscritos nas redes sociais ou nos jornais ou na rádio. Não pode produzir-se senão como explosão natural de um coração nobre e enobrecido, amigo dos mais vivos sentimentos. É fácil imaginar como as relações familiares e sociais viriam a ser uma delícia pura se mutuamente, as pessoas vivessem autenticamente a gratidão, depois de cultivarem os elogios mútuos. Esta é também uma outra das dimensões que nós julgamos que agradecer é só daquilo que se recebe materialmente. Não, há outras coisas que nós recebemos que não são materiais e que têm a ver com os elogios mútuos. E quando se agradece um elogio mútuo, isto é espetacular. E então em casal, com muito mais razão. Mas não é obrigatório ser em casal. Claro, este é agradecer. Por exemplo, os filhos normalmente não são educados a agradecer a partilha de tempo, da disponibilidade dos pais. Acham que os pais só têm obrigações, então não têm mais nada. Os elogios mútuos não devem aparecer aí. Claro que sim. E a gratidão também tem que ser ensinada. Nestes e noutros casos parecidos. Ó Pedro, quem tem a experiência pode dizer se é assim ou não é. Não é? Em primeiro lugar, obrigado. Tá bem. Mas sincero, de coração, por esta partilha, também por reconhecemos aqui o seu tempo, a sua reflexão, a sua vontade de partilhar e de nos dar, né? Sim, até estou a o agradecer fruto. o meu tempo gasto a pensar nestas coisas. Exato. Está bem, está bem. E depois também a arte do escrever e do partilhar connosco também. Né? E Anabela,
É Sim. do ter, é do ser ou é do dar? Malandro. Não, ela é do exigir. Ah, sim, 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 sim. Não. Exigido por justiça é uma coisa. Pois. Quando se começa a exigir perante o dom, isso é ser pago. Pronto. Desculpem a dizer assim, mas sou direto. Claro. Não deve existir isso. Sou do ter, não sou. De todo. Do ser, sim. E implicitamente do dar. E Dando, digamos assim. sou dando. É. Exatamente. Olha, gostei. É isso mesmo. É dando. Ajudaste-me. Eu já que há uns anos, posso dizer, sim, já há uns anos, não sei se foi num texto, se foi numa conversa, não me lembro exatamente. Mas acho que foi numa conversa, na consequência de um texto, em conversa aqui com o Padre Manuel Maria. Ai, foi comigo. Claro que foi consigo. E então, nem sei se escreveu um texto acerca disso, não, isso não tenho na memória. Mas tivemos a falar sobre essa questão e ficou-me para a vida toda e mantém-se e há de se manter enquanto eu respirar. E o que eu aprendi com o Padre Manuel Maria foi o seguinte: difícil é dar aquilo que nos faz falta. Porque quando se fala aqui em. E não estou a falar de bens materiais. Quando se é rico, seja de bens materiais, seja humanamente, é-nos difícil, é-nos mais difícil dar. Vamos aos bens materiais. Eu, se tiver só um pão para eu comer, e se alguém me aparecer a bater à porta com fome, é muito difícil dar esse pão a essa pessoa. Mas essa dificuldade faz de mim, ou de quem o faça, melhor pessoa. Porquê? Porque eu estou de facto a dar uma coisa que me faz falta. Se a pessoa fica grata ou não, isso já é outro problema à parte. Agora, acho que realmente aquilo que nos é difícil fazer é dar, de facto, aquilo que nos faz falta. Não materialmente, e também materialmente, mas como ser, não é? E a ingratidão é isso mesmo, essa falta de capacidade interior de te dares aos outros. Eu lembro-me que há uns Não, mas anos. dar o pão é dar uma coisa que não sou eu. Sim, Dar-me é outra são coisa. coisas distintas. Então, se você- Ambas são válidas, Sim. não é? E lembro-me daqui a uns anos, hum, se o governo decretar, e eu na altura fartei-me de rir, o dia Nacional do Abraço. E então há um dia nacional para o abraço, para as pessoas estarem na rua, de olhos vendados, a abraçar pessoas. E eu achei isso ridículo, completamente ridículo, porque acho que o dar, o nós darmos-nos num abraço ao outro, é das coisas mais valiosas em termos humanos. Porque se tu estás bem, é-te indiferente. Se não estás bem, um abraço, o dar um abraço, mesmo que seja uma pessoa que não gosta de ti nem um bocadinho, e se tu fores capaz de abraçar essa pessoa, acho que é uma riqueza, é uma gratidão que tu partilhas com essa pessoa. Só mais um à parte, começando aqui no início do texto, que não concordo com aquilo que está aqui escrito. Não concordo porque acho que o peso sim, de facto, o peso interior
do merci, do graças, eu não sei falar espanhol, mas do thank you e do merci pode ser tão intenso como um obrigado. Não é a língua, e é por isso que eu não concordo aqui com esta primeira parte do texto, porque a intenção que está por trás do obrigado, a intenção que está por trás do merci ou do thank you, pode ser tão profunda, pode ser tão válida, pode ser de uma entrega tão total do coração como o nosso obrigado. Agora, se estamos a falar, como o Padre Manuel Maria falou e muito bem, em cortesia, do passar ou de leve, não é? Olha, obrigado, com licença, se faz favor. Estamos a falar do que é superficial e o nosso obrigado pode ser muito superficial. Eu entro num sítio, abrem-me a porta, obrigado. É cortês, é educacional. Eu tenho que o merci, a mesma coisa. Agora, a profundidade do nosso obrigado pode ser igual, e acho que é igual, porque é transversal ao ser humano. Não é a língua que define, num bom ponto de vista, não é a língua que define a profundidade daquilo que se sente. Por isso, aqui ponho um bocadinho em causa. Eu percebo, mas podia ter sido aqui um bocadinho mais explícito. Começa, então, quando diz que o obrigado é entranhado, profundo, sentimento, coração que deixa entrever uma quase sujeição, porque quando digo obrigado, quero dizer, olha, agora foste tu que me fizeste isto, eu fico quase com uma obrigação de fazer o mesmo. Enquanto que o thank you não tem nada a ver. É para o caso. Mas É só diz isso. assim, Sim, bem diferente, mas diz anteriormente, a palavra portuguesa obrigado, muito nossa, bem diferente do merci e do thank you, não é? Mas não é diferente. Então não é. Dependem pois, das claro, personalidades. mas eu Não perce- é a língua. A C não. está visto que você não é francesa, nem é inglesa, nem Sim. nada. Se fosse, via logo por aí. Estamos com o problema da saudade. Não, olha outra. Estamos com o problema da É a saudade, questão da saudade, exatamente. não é? É. Então, os outros povos não sentem saudade também? Não tem o sentimento profundo que nós temos. A Ai, moda não posso portuguesa. concordar com isso. Opa, Não, ai, mas ai, ai, eu percebo aqui o professor quando fala, porque ai, ai, a palavra obrigado, etimologicamente, né, vem de obrigatório, não é? é, de Portanto, obrigação. transmite logo não só um merci ou um gracias, né? Que Sim. dá a ideia de, pronto, Pronto, fizeste-me este está favor e eu resolvido. agradeço. Pronto. Né? E ficamos quites. Nós também podemos dizer agradeço. Fez-me este favor, agradeço. Agora, dizemos obrigado, já dá mais um passo à frente. eu fico, Eu reconheço este gesto e já fico, né? fico obrigado a fazer obrigado a semelhante. fazer algo semelhante ou equivalente. É como se fosse eu a pagar-te esse gesto de dádiva. Eu percebo. Mas Não eu são- concordo com isso tudo. Pronto, é o que está aqui dito. Exato. Não O concordo obrigado. é que o peso de um merci não seja igual ao peso de um obrigado. Não é não. Né? Não é. As palavras são distintas. Eu percebo Eu aqui. sei né? que são palavras um francês distintas. ou inglês que aprenda a palavra e que diga obrigado, sim senhor, é a mesma coisa que dizer merci, não sei o quê. Agora um português não é, porque português é português. Tal como nós dizendo, eu quando digo merci, pronto, é porque estou a responder a um francês. Mas eu digo isso como podia dizer, não apareças cá mais. Está bem. Pois, mas lá está, mas isso tem a ver com o sentimento. Oh, até que enfim, caramba. Não é? É entranhado, é profundo, é sentimento. Então não está cá escrito. Então, mas o merci não pode ser também profundo, entranhado. Não, não é. Ai, Não hoje é. até me foge o papel. Não é. Não é. Não é. A bicicleta ao seu dono. Está num nível mais exterior do que o nosso obrigado. O nosso obrigado é o próprio dizer assim, olha, agora foste tu que me fizeste isto. Eu fico com uma obrigação de fazer o mesmo. No merci, eu não fico com obrigação nenhuma. Ficou Depende. resolvido. Ficou resolvido.
Está visto que ela é portuguesa a querer falar Francês. ou a querer ser francesa. Ai, não quero, não. Ah, tá Eu gosto pronto. muito de ser português. Ah, pronto, está bem. Ponto de vista. Ok, E- pronto. Cada um fica com a sua Exato. bicicleta, não É, Mas é. eu quero a buzina para mim. Pronto, fica com a buzina e eu fico com o Com enchedor os dos travões. pneus. Com os travões. Ou com os travões. Não vale a pena que são conversas. Sim, claro. Claro. Não, mas Claro. percebe-se aqui a mas ainda diferença. bem que há sim. pessoas que nos estão a ouvir e estão a pensar, é igual ou não é igual. Sim. Deixem-nos pensar. Sim, Exatamente. é isso. Sim, eu Também percebo, o objetivo eu percebo também a é sua um bocado diferença. E de esse. facto, as palavras são diferentes. São. Nós também podemos, muito agradecido. É, exato. Podemos dizer isso. É. Em português Exatamente. podemos dizer, olha, muito agradecido pelo seu favor. Exato. E, de facto, a palavra parece termina ali. Pronto, a ação termina ali. E o obrigado português, não é? É o que o Sr. Conde diz. Nasceu, esta palavra, certamente, nasceu de tudo isto, de toda esta idiosincrasia do povo, de não é só Subserviência. um agradecimento, mas Sim, sim. eu fico já comprometido Isso. para Ora está, é um compromisso. usar esta palavra. Podemos só usar agradecido. Pronto, agradecido. Então, e tu, se utilizares o thank you relativamente a alguém numa mesma situação, não tem o mesmo peso, o mesmo ele valor? não percebe inglês. Também, Pronto, ok. também. Pronto. Adiante. Sim, eu percebo. Hoje, Adiante. Eu percebo também o que a Anabela quer hoje a dizer. Anabela só quer dizer isto. Pronto, tá Não, quer Não, dizer mais. não, quer dizer Quer mais dizer mais. coisas. Tá, vamos lá. quer dizer Eu mais gostava, coisas. eu gostava de dizer aqui, logo a seguir, esta frase, não é? Os corações vivem enroscados e encolhidos sobre si mesmos, ávidos do seu próprio interesse, difíceis para a doação generosa, receosos dos demais e tristemente sós no meio da multidão. Isso é para quem dá que depois não vê o agradecimento, não vê a resposta, não é? Isto para mim é o retrato fiel da nossa sociedade hoje em dia. Ah, está bem, isso é outra coisa. Não, porque nós agora estamos na mundialização. Hoje já não é só português, hoje é tudo. E os corações na globalização vivem assim. E na nossa realidade portuguesa também, não é? Enroscados e encolhidos sobre si mesmos, ávidos do seu próprio interesse, difíceis para a doação generosa, receosos dos mais e tristemente sós na multidão. E até trazia aqui, e consulto aqui para citar, na última encíclica do Papa Francisco, publicada 24 de outubro, creio eu, se não estou ou 26, agora estava... Foi assim. Foi, Foi 24, no fim de 24 de outubro. E uma da citação que ele escreve diz o seguinte: há quem se interrogue se isto tem atualmente um significado válido, porém é necessário recuperar a importância do coração quando nos assalta a tentação da superficialidade, de viver apressadamente sem saber bem para quê, de nos tornarmos consumistas insaciáveis e escravos na engrenagem de um mercado que não se interessa pelo sentido da nossa existência. E depois mais à frente ele escreve: neste mundo líquido é necessário voltar a falar do coração. Esta encíclica do Papa também, creio que ele fala muitas vezes é necessário voltarmos ao coração. O coração. E aqui a palavra coração no sentido de amor, porque de amor. é assim que é Exatamente. Deus dilexit nós. Deus ama-nos ou amou-nos. É o título da encíclica, não é? Exatamente. E falta este coração e é isto mesmo. Os corações estão cá. Então quer dizer que este é o retrato fiel da sociedade hoje em dia. Vivem só centrados em si próprios, procuram só o seu interesse, como o Papa ali também fala, difíceis para a doação generosa, como o Sr. Conde depois no texto também já nos falou muito. Ninguém me agradece, não sinto reconhecimento em lado nenhum, portanto também não estou já para fazer uma doação generosa. Ok, queres que eu faça um favor? É X à hora. Exato, mas é que é mesmo É assim. X à hora. É. Não é? Eu precisava de uma boleia. Sim, senhor, já me aconteceu, mas pronto, claro, estávamos numa relação de uma oficina. E eu precisava de uma boleia. Então a gente faz um orçamento. Claro, ok. Boa resposta, não é? É um negócio, claro. Mas difíceis para a doação generosa, receosos dos demais, né? Depois, mas isto acho que aqui é consequência de ficarmos só centrados em nós próprios. Depois os demais já não são motivo de doação ou
também nos realizarmos como nós próprios, mas é de medo, não é? Oh Pedro, De chatice só e uma que nos coisa. vem chatear. Não há por aí uma frase que muita gente já repete, é que não há almoços grátis. Exatamente, sim, sim, Que sim. corresponde Isso vem exatamente a isto. O que é que a gente ganha com isto? Da economia, É fazer isto. O isso que é que da a gente escola, ganha com isso? da escola Claro, económica. Pois claro, que gratidão é que há Nenhuma. quando Exatamente. aquilo que se propõe é que não haja dádiva. Claro. As condições passaram a ser essas. E por isso, pois, a realidade é esta. Vivemos tristemente sós no meio da multidão. E é o retrato perfeito de hoje Está em aqui dia. uma não é? frasezinha muito pequenina, mais ou menos a meio do texto, que é o retrato exato de tudo aquilo que tu estás a dizer. Uhum. E que o Padre Manuel também tem estado a dizer. Estamos, é muito pequenina, muito simples, mas para mim tem um peso todo do texto. Estamos habituados a pensar só em A nós. nós. Exatamente. Maus hábitos, maus hábitos. Estamos habituados a Mas pensar só em nós. esta frase, sim, Porque sim, se tu sim. reparares, ainda voltando ao início da conversa do obrigado e do thank you, Sim, sim. nem os jovens, sobretudo a camada mais jovem, e não estou a dizer isso num sentido crítico, Claro. porque não são eles os responsáveis. É a educação que lhes é dada, quer em casa, quer na escola. Uhum. Os jovens hoje, de pequeninos a adolescentes, enfim, a juventude, não é? Eles não dizem obrigada, eles não pedem licença, eles não dizem se faz favor. E isso é uma questão educacional. Sim. E tem a ver E é com resultado isto. disto. Tem a ver com Sim. isto, habituados a pensar só em nós, porque eles são nitidamente entregues aos telemóveis. E eu acho que já noutros reflexos falámos do progresso e do desenvolvimento e tem sido resultado. Progredimos muito tecnologicamente, mas em termos de desenvolvimento humano e de relação, acho que não desenvolvemos. Né? Estamos a regredir. Estamos a regredir, Olha, porque se antigamente, é verdade. há um século ou mais, Bateu certo. e aqui a nossa realidade, se calhar até do Alentejo, de comunidades em que havia um espírito coletivo, e não só no Alentejo, ainda há uns tempos conheci a história de Vilarinho das Furnas, no Alto Minho, e era o espírito que se vivia ali e em muitos sítios, de um espírito comunitário, até de organização social e tudo, Sim. mas em que havia esse desenvolvimento, ou seja, havia esse valor comunitário. Isto não é só meu, e o meu trabalho não é só para mim, e não penso só em mim. Em toda a realidade da minha vida não posso pensar só em mim, porque vivo num Em coletivo. comunidade. E isto tem vindo de geração em geração e não são só as últimas. As últimas é só já o produto acabado do Sim. resto, não é? Sim. Porque às vezes também se fala muito e às vezes também tenho pensado nisto. Há muitas pessoas idosas praticamente sozinhas que são colocadas em lares, em instituições e nunca têm visitas e tal. Mas às vezes também, conhecendo outras realidades e observando também isso, será resultado do quê? Será só resultado da ingratidão das novas gerações? Ou será também só um resultado do que é que essa sua geração também deu? Será que deu muito? Porque o que eu vejo é aquelas pessoas que têm uma vida que são dando, e que dão, e dão, e dão, e dão. E conheci pessoas assim, infelizmente, e nunca vi essas pessoas sozinhas. E nem abandonadas. E não é só uma questão de familiar. É até uma questão geral. Que a pessoa, uma pessoa com essa atitude de dar, deu aos filhos, deu aos netos, deu aos vizinhos, essas pessoas não estão sozinhas. Né? Deu-se a si e aos outros. Exatamente. E depois não está sozinho. Não está sozinho. Não está sozinho. Por isso é que acho que a sociedade tem regredido muito, muito, muito. E depois esta questão da solidão das pessoas nos lares é muito o resultado disto. Estamos habituados a pensar só em nós. Pensamos só em nós, pensamos na minha vida, nas famílias, estava a falar com as novas gerações, mas quer também os pais. Quanto tempo é que os pais dão aos filhos? E os filhos pensam logo assim, tenho que pensar em mim, tenho que pensar na minha vida. Tenho que me safar sozinho. Tenho que me safar. O meu pai e a minha mãe estão a trabalhar, chegam às altas horas, nos fins de semana ainda arranjam uns hobbies
e não estamos em família, não fazemos nenhuma experiência em família. E o que é que ali, não é? O que é que O resulta? que é que resulta deste ambiente? Resulta pessoas perfeitas no... Pensa em mim, né? Pensa nas minhas E coisas. se calhar há duas palavrinhas muito semelhantes que mereciam também ser trazidas para aqui dentro dessa linha. Quando a gente fala em gratidão, a parte de palavra que está por detrás é ser grato. Bom, ser grato é ser agradecido. Mas, as duas palavrinhas, há algo que se dá gratuitamente e há algo que é grátis e que se dá porque dá. Uma coisa grátis não quer dizer uma coisa gratuita. O gratuito implica da vontade de quem dá o dar. Exato. Enquanto que grátis, sei lá, eu vou a um supermercado e está lá leve, ou em vez de ser o leve é assim, pague 2, leve 3. Pronto. Uma coisa não foi gratuita, porque não houve ninguém a dar, mas nem sequer me diziam o que é que havia de ser. Foi grátis. Quando na nossa vida... Ilusoriamente grátis. Claro, porque alguém paga, está certo. Parentes. E até se calhar é o próprio que está a pagar, mas está Como a pagar é. a partir de outra coisa, não daquela. Sim, Pronto. sim. Mas seja como for, o gratuito e o grátis não é a mesma coisa. Quando se diz não há almoços grátis, nós estamos a dizer que não há almoços gratuitos. Isto é, o grátis de facto depois na prática não existe. Existem pessoas que, porque querem dar, decidiram, então aí é gratuito. Mas quando se diz que não há almoço gratuito, está-se a definir a sociedade atual, onde a partilha é tão pequenina. Exatamente. Isto é o que vocês estavam aí a querer dizer, mas claramente. o distinguir as duas palavrinhas Sim. ajuda talvez a perceber Sim, um sim, bocadinho. sim. Hein? O grátis E o gratuito. Sim. porque na prática vai bater ao mesmo, na prática. Mas a intenção que lhe está por detrás é diferente. É a mesma distinção entre o obrigado e o thank you. Pronto. E vamos chegar ao fim Mas, hoje com o thank you sim. obrigado. Não vamos chegar ao fim. Não. Mas, Anabela, sim, Sim. quero sublinhar. Queria também aqui chamar aqui para a nossa conversa e para quem nos ouve e vê, uma frase que também considero muito importante. E há almas, que diz assim, e há almas suficientemente grandes que nada mais esperam senão um gesto, uma palavra de agradecimento. E isso lhes basta para se sentirem felizes. É um facto universal. Muitas pessoas só esperam ser um pouco mais bem tratadas, ter um ambiente melhor, mais afável, mais reconhecido, em que todos se sintam pessoas. Tantas vezes bastaria um gesto ou uma palavra, um certo tom na voz, um simples olhar e criar-se-ia o apetecido bem-estar de felicidade que a gratidão produz. É muito interessante porque realmente às vezes basta um gesto, Claro. como eu referi há bocado, a questão do abraço, dar um abraço, uma palavra para que a pessoa se sinta grata, não é? Não precisa de mais nada, só precisa de uma palavra, não é? Para realmente sentir felicidade, porque a gratidão produz felicidade. E era isso. Anabela, por causa disso do abraço, eu acho Sim. que quando a gente fala em gratidão e em gente que gratuitamente dá, isto não pode ser decidido por ninguém superior, seja governo, seja o partido, Não. seja não sei o quê. Mas não foi dito que, há Sim. bocado, que foi decidido, Sim. não sei por quem, haver o dia nacional. Sim, pois foi, do o abraço. Do abraço. É forçar. Exatamente. Isto não dá. Aí é que não apetece dar abraço a ninguém. Claro. Então estou-me a obrigar a abraçar a pessoa. Claro. E é por cima de olhos vendados. Eu abraço quando sinto, Exatamente. Olha quando sinto. Boa. não é? Bonito. E às vezes Que até li- me apetecia abraçar que- mais pessoas, mas não posso. Que lindo verbo. Quando sinto.
Porque do verbo sentir também formamos o sentimento. É isso mesmo. Vem do coração. E depois logo no cimento da frase da Anabela, é preciso educar o coração para o tornar agradecido. Ora, aí está. E é aqui também que a encíclica do Papa também As palavras dele nos são... estimula e nos implica. Meus amigos, há algo que nós temos, o coração. E acho que ele já está nesta fase de atenção, há coração na humanidade. Está completamente esquecido, está completamente desvirtuado, não é, por mil e umas ilusões, mas o coração é essencial. Não é? Mas, mais uma vez... O coração como símbolo do amor. Exatamente. Exatamente. E da gratidão, e do dom gratuito, e do dar-se. E já agora, continuando na frase, cuidado com isto. A gratidão começa por educar. Educar o quê? Não é a pessoa. É educar algo que na pessoa tem que existir, Exatamente. que é a arte de receber com gentileza. Exatamente. E eu creio que esta é uma das falhas graves na sociedade atual. Sim, sim. O receber com delicadeza e com gentileza. O que está antes é o que eu sublinhava, né? É pensar em nós. Portanto, pensar em nós e logo com esta doutrina económica de ninguém me está a dar nada gratuito, qual é a nossa reação? Pois. A pessoa está-me a dar isto, Espera cuidado lá, aí. Espera aí. Quer alguma coisa. Exatamente. É isso. Não, mas eu vejo isto na família. Claro. O que os pais dão aos filhos neste momento é o quê? Pois. É ensiná-los a arte de ser agradecidos. Eu creio que falta este ensino de uma arte, porque ser agradecido é uma arte. Sim, sim. Digo eu aqui. E ao dizer que é uma arte, quer dizer que é qualquer coisa que se aprende para a experiência da vida. Não se aprende para ficar a saber, aprende-se para pôr em prática. Sentir. E eu não sei se isto está na própria educação de pais para filhos. Sim. Eu vejo aí quase o inverso. Olha, para não me aborreceres, toma lá o telemóvel. Exatamente. E depois é assim, mãe, mas este meu telemóvel não é igual ao daquela menina. Então pronto, a gente compra outro novo. E isto quer dizer o quê? Não é que falte dinheiro para comprar pão para a boca, mas dinheiro para os telemóveis há. E em cada casa às vezes há 5 e 6 e 10 telemóveis. Sim. E não são tão baratos como isso. Não. Ora bem, mas educar para outra coisa... Eu uma vez vi uma frase que não tem nada a ver com isto. Antigamente eram as televisões. Mas que dizia assim, os filhos das pessoas importantes que têm tudo choram com mais facilidade que os filhos das pessoas pobres. Até se atiram para o chão. E o que é que isto queria dizer? Fazer birra. Queria dizer que quando não há condições, as pessoas sujeitam-se mais. Quando têm todas as condições... Porquê é que para os telemóveis toda a gente tem condições? Pergunto eu. E não é só isso. Essa questão dos pobres, das pessoas que têm menos capacidade financeira, normalmente até dão mais. Dão de si mais. Sim. Exatamente. Porque sabem e têm consciência do que é não ter. Não é? E não ter que comer, não ter que vestir, não ter onde dormir. Não é? Sim, mas a minha pergunta agora aí é para contradizer. Porquê é que para determinadas coisas têm sempre dinheiro e para outras não? Mas isso é o show. Pois é. Isso é o show. Isso é a tal civilização do espetáculo. É nós mostrarmos aos outros aquilo que não somos. Não é? Armamo-nos de eu gosto de chamar de uma forma geral a isso pechisbeck. Armamo-nos de pechisbeck para mostrar que temos um determinado estatuto e não temos. E o telemóvel vendem contra Faz isto. parte. Claro. Que é para estar ao nível do estatuto que a sociedade... E não é um Exatamente. telemóvel qualquer. Não. Pois, Claro. Não, até pode nem funcionar. Senhor Cónigo, minutinho. já acabamos. Um minuto para terminar. Ponto final. Tenho que ir aqui, outra vez aqui à parte final do texto, que me ajuda a mim a ficar a pensar e a vocês também. Que é assim, é fácil imaginar
como as relações familiares e sociais viriam a ser uma delícia pura se mutuamente as pessoas vivessem autenticamente a gratidão depois de cultivarem os elogios mútuos. Exatamente. E é esta parte final que eu gostava que ficasse. Eu acho que onde nós temos menos capacidade de ser agradecidos é em ambiente onde deveria haver elogios mútuos e eles não aparecem. Há críticas mútuas, mas Exatamente. elogios não. E, claro, depois a chamada gratidão está onde? Vou agradecer o quê? Então eu pedi-te um favor, não me fizeste, porque quiseste antes ir para ali para o sofá ou ir ver o futebol ou ir cá fora fazer não sei o quê. E Então, às filho, vezes- tu não sei o quê, papá. E é às isto que a vezes gente basta tem. dizer, olha, fizeste uma coisa bem feita. Exato. Porque Gosto é uma daquilo que tu forma, fizeste. um elogio mútuo é uma forma de agradecimento. De ser Isso. grato, a tal gratidão. Eu creio que esta frase, que ela há bocado passou um bocado despercebida, mas eu agora estou a chamar a atenção para ela. É a última do texto, mas acho que é muito importante. Thank you. Cuidado com os elogios mútuos. Thank you. Thank Sim, you. senhor. Agora aqui é só thank you. Merci, graças e obrigado. Graças. Tá bem. Anabela, Sr. Cónigo, a quem nos vê e ouve, muito obrigado por este reflexo e até ao próximo, se Deus quiser.